Meu ex-marido não me respeitava e a culpa era minha. Vou falar um pouco assim sobre o que aconteceu comigo, né? E que eu vejo acontecer muito com as mulheres, que é o seguinte, quando tu tá num relacionamento, a pessoa não te respeita, né? Aconteceu comigo em vários sentidos. Sentido de trair, sentido assim, ó, de não te respeitar perante as outras pessoas, tá? Coisa assim, ó, que jamais vocês podem aceitar. Tu tá no meio de outras pessoas, amigos, ou uma situação de trabalho, enfim, e aí a pessoa que tá contigo te faltar com respeito. Seja sendo agressivo, falando algo agressivo, né? Ou algo desrespeitoso, não usa um tom mais agressivo, mas fala uma coisa que é chata, é irritante, entendeu? Tu não pode aceitar uma coisa dessa. E eu aceitava. Aceitava. Hoje em dia eu vejo assim, ó, que tudo era culpa minha, que tudo desencadeou pra uma situação muito pior, né? O cara, tanto homem quanto mulher, né? Em qualquer relação que tu tiver, se tu não te impor, né? Se tu não colocar assim a pessoa no lugar dela, fazer ela ter respeitado tu tem que te respeitar em primeiro lugar pra não aceitar uma situação assim. As pessoas elas vão só tomar conta. O legítimo tá tomando conta de ti, fazendo o que quer contigo e tu deixa. Isso desde o primeiro dia. Vejo assim, ó, hoje em dia, né, analisando com o tempo, a gente fica analisando, né, como é que uma mulher, ela vai querer, ou um homem, enfim, né, como é que tu vai querer fidelidade, respeito, pessoa, se tu não te impõe respeito? Se tu acha que tu não é digno, aí entra lá aquilo, né, que acontece com a gente, de tu ter baixa estima, né, uma coisa assim que a gente... quando tu tá vivendo aquela situação, tu não consegue analisar bem o que que acontece. As coisas vêm acontecendo e tu não consegue entender, né? Muitas coisas. Mas por quê? Por quê que coisas acontecem contigo, né? Por que as pessoas faltam com respeito contigo? Por que as pessoas não são legais, né? Por que tu te envolve com pessoas ruins, mau caráter? Por que tu... As pessoas te dão golpe, elas te mentem, elas te enganam. Tem a questão da baixa estima, né? A questão de que tu, no fundo, isso no subconsciente, a gente não tem consciência disso, a gente age pelo. Isso todos nós. A pessoa mais inteligente do mundo, ela vai agir com o emocional. A gente acha que tá agindo racionalmente, mas não tá, né? Isso é a essência do ser humano. Infelizmente, assim, coisas, gente, que a gente tem que aprender com experiência, né? Com os erros. Mas coisas que a gente pode aprender com os outros, com estudos, né? Vendo, por exemplo, aqui um canal, com curso, com livro, às vezes a gente pode, né? Fazer com que a vida da gente seja um pouquinho mais fácil. Ah, só que as coisas são gradativas. Eu vejo assim, ó. Por quê? Quando passa que tu entende as coisas, por que as coisas acontecem? Por que tu aceita um cara que ele te trai, que ele grita contigo, ele falta com respeito, né? No meio de outras pessoas, isso acontecia comigo. Situações em que hoje eu vejo, né? Desde assim, ó, de pequenos detalhes, gente. São pequenos detalhes que aquilo ali vai só crescendo, só vai piorando com o decorrer dos anos, do tempo. Até, por exemplo, tava num almoço, no jantar, aí eu me servia. Às vezes eu queria repetir uma comida boa, né? Por mais que eu na época fazia muita dieta, academia, coisa, dizia, ai, tu vai comer de novo, fulana. Ai, tu vai ficar gorda, tu já tá gorda. Bem, vai estar falando isso assim no meio das pessoas, com uma coisa irritante. Aí eu ficava com raiva e não comia, largava o prato. Entendeu? Mal educado, entendeu? Gritando, uma coisa que eu não gostava, gritava, pegar e falar depois. Eu acabava fazendo errado porque eu também gritava com na frente de gente. Ficava uma coisa assim ridícula, tá? Hoje eu não faria isso,
Hoje, assim, ó, um tipo de cara assim, ó, já ia descartar de primeira, sabe? Já, num oi que me desse, eu já ia me dar por conta. É claro que eu passei por isso, eu ia. A gente depois percebe, né? Depois se dá por conta. Mas nunca tinha passado por isso. Mas não precisam viver tudo isso, né? Na carne, sofrer pra aprender. Questão assim de coisas que não, por exemplo, não estão te traindo de cara, mas que tu tem que desconfiar que é sempre atitude do cara que trai. Ele tá sempre ao contrário do que pensa quando tu tem um monte de amigas, ele não fica falando bem daquelas amigas pra ti. Ao contrário, fica colocando defeito, muitas vezes, né? Não para nunca de falar, de colocar defeito nas tuas amigas, querer te afastar, né? Maneira de te controlar é te deixar sozinho, te afastar de todo mundo. E outra maneira também é de disfarçar, né? Disfarçar. Quanto mais. Não vai poder estar falando de bem daquela mulher, ele vai ter que estar colocando defeito, né? São pequenos detalhes assim que a gente vê e tu vai ver melhor assim no começo. A minha mãe me falava muito assim, ó, isso aí, tu não pode aceitar isso que esse cara. Esse cara tá te testando, estar te testando. Eu dizia, mano, que bobagem é essa? Ai, tu é chata, dizer pra ela, tu é chata. Ele dizia bem assim pra mim, ó, vou pro mundo. Eu perguntava pra ele, coisa assim, né, que fim de semana ele não morava na mesma cidade que. Na verdade, eu morava na cidade, eu morava no interior, assim, em campanha, sabe? No sítio. Aí ele dizia, não vou vir. Dessa vez não vou vir te ver, eu vou ir pro mundo. Porque eu morava na cidade, né? Esperava o fim de semana pra ver ele, no começo do namoro. Aí a minha mãe dizia, ele tá te testando. Quando ele disse vai pro mundo, ele tá dizendo que pro mundo, era brincadeira que ele dizia, vou pegar outras, é pro mundo, pra farra. Aí minha mãe dizia, mas pega e vai tu, sai tu. Até um dia ele dizia pra mim de brincadeira, né, que ia, ao invés de vir me ver, ele ia pra farra. E foi que um dia ele foi. Duas vezes ele foi. Ele tinha que vir me ver e ele pegou e foi pra farra, foi pra festa, pra depois que eu descobri. Então a pessoa vai te dizendo tudo que ela vai fazer. É coisa assim, ó, que ninguém. Eu não vejo assim ninguém falar, tá? E que as pessoas não. Acho que não é assim que funciona, mas é assim que funciona, sim. A pessoa que ela vai te aprontar, ela vai estar sempre falando e muita coisa fala em brincadeira. Você já ouviu falar? Essas pessoas assim, ó, esses psicopatas, esses canalhas, assim, meus dois ex eram assim. Falavam tudo em tom de brincadeira. Tô brincando. Né, tudo. Essa do. Fulana tá boa. Fulana tá gostosa, tá legal, pegaria. É, tal coisa. Depois eu falava, que é isso que tá falando? É brincadeira, tu leva tudo a sério, não posso nem falar uma bobagem aqui, tô falando bobagem. Aí tu tem que dizer, assim, no começo, assim, de dizer... Até bom nem tu dizer nada, assim, pra ver o que a pessoa tá dizendo, porque tudo a pessoa vai dizer em brincadeira. Inclusive ameaças. Ele era agressivo, ele sempre tava dizendo, falando em fogo, vou botar fogo, tenho raiva, dá tiro, esfaquear. No começo, não. No começo ele era uma vítima. No começo todo mundo batia, agredia, dava golpe nele. Aí essa é a primeira coisa que tem que abrir o olho. Tudo que é exagerado a gente tem que abrir o olho, porque não existe. Não existe a pessoa mais coitadinho do mundo, não existe isso. Né? E outra, depois ele vinha com esse, sempre no meio das conversas, a gente conversando sem saber. Ele vinha com essa. Tinha essa mentalidade. Sempre de violência. Coisas assim. Tu tem que estar sempre analisando as coisas, gente. Isso é bobagem. Mas isso tudo é bobagem. Tu vai ficar uma pessoa paranoica. Não é paranoico. Não é paranoico. Ainda mais no começo. Num ano, gente.
Tu tá envolvido assim, ó, dentro de um ano, tu tem um ano pra te conhecer a pessoa. Diz, tu leva uma vida, não conhece. Não existe, isso é a maior bobagem que falam, né? Acredito ser uma pessoa psicopata, uma pessoa narcisista, a pessoa, ela te envolve numa conversa, ela te mente, te engana, que tu tem mais dificuldade de tu entender, mas tu consegue. Um ano, assim, tem mais que suficiente se tu tiver bem preparado, bem treinada pra tu identificar a pessoa quando ela não presta. Isso serve pra amizade também. E por isso que tu tem um tempo que tu tem que namorar, pra te conhecer a pessoa primeiro. Não quero deixar esse vídeo muito longo. Mas, dizendo as minhas experiências de vida, né, gente? Mas o que eu dizer, assim, no resumir, né, do que tu tem que te impor, né? A pessoa tem que te respeitar. Esse tipo de gente, assim, ó, tu não tem nem que te aproximar. Quando tu te aproximar, tu tem que te afastar. Tu tem que aprender a ter raiva, a ter nojo de pessoas assim. Te afastar desse tipo de gente quando te aproxima, né? Aprender que tem coisas que tu pode até, como dizem, perdoar, né? Mas pra tu não ficar assim com aquela, remoendo aquela raiva, mas te afastar. Quando a pessoa te faz algo muito grave, assim, algo que, tem coisas assim que fazem pra gente que tu diz, isso não deu, isso não dá pra aceitar. Que nem traição, por exemplo. O que tu faz? Ai, meu querido, tu me traiu, né? Saiu com a minha melhor amiga, saiu, né, na frente de todo mundo, foi numa festa com outra, tu me traiu na frente de todo mundo tá rindo da minha cara. Simplesmente eu não quero conversar contigo, eu vou te deixar. Entendendo que a pessoa não gosta de ti, que senão ela não ia fazer isso. Né? A atitude da pessoa que te ama é outra atitude. E deu. Não precisa remoer briga, não precisa, entendeu? Dá outros vídeos sobre isso. Mas aí tu tá te respeitando. São atitudes que tu tem que ter pra te respeitar. Eu vou cortar esse vídeo, né? Vou seguir com outro. Deixa os comentários, sugestão para os próximos vídeos. Te inscreve se tu é inscrito, dá forcinha que eu tô começando o canal.